sou o professor Ivanildo Fabrício de Oliveira. A minha componente curricular é a Física. Hoje eu vou falar sobre o meu plano de aula, sobre as leis de Newton e suas aplicações. Eu vou começar a aula falando sobre problematização, depois vou fazer uma revisão dos pré-requisitos para essas aulas. Em seguida, um simulador, e depois de explorar um pouco esse simulador, nós poderemos executar alguns exercícios teórico-matemáticos, enfatizar os conceitos das leis de Newton, finalizando com a gamificação, a metodologia ativa, e em seguida as referências. Então aqui, os objetivos. A nossa aula está baseada na diretriz 17, que inclui a competência e a habilidade de aplicar as leis de Newton no seu dia a dia e também conhecer os seus conceitos. A problematização em si é baseada no simulador do site do PET Colorado. Eu vou colocar à disposição esse endereço do site. A ideia é explorar então massa, velocidade, aceleração, forças, vetores, referencial, inercial. Coloquei alguns valores também para os alunos terem uma ideia melhor do que será tratado. Gosto muito de usar os alunos nas minhas aulas como participantes da aula, então incluo como ativos, né? Eles me ajudam a usar o simulador, ensinam a usar o simulador. A revisão seria cinemática, relembrando ali um pouco sobre velocidade, aceleração, espaço, e o pré-requisito, que é o conceito de massa. Então ali algumas fórmulas, algumas equações do movimento uniforme, do movimento variado. Um dos mais importantes para nós, né, a partir ali da dinâmica, é a aceleração. E em seguida o resultado que isso inclui na velocidade. Então o simulador seria este. O título, né, se chama Força e Movimento, Noções Básicas. Então ali nesse simulador ele é interativo, é uma aula e também um laboratório virtual. Ele tem algumas limitações por ser um simulador programado. Então, o aluno vai escolher a massa que será colocada, se vai ter atrito, né, se o chão será com atrito, sem atrito. Né. A ideia é uma pessoa ali, um objeto, personagem, empurrar as caixas com atrito e sem atrito. Então ali com alguns valores de massa, velocidade, no início, e depois o nosso personagem começa a empurrar 100 kg com uma certa força. O ideal é que ele atinja a força ali de 500 N, e aí vai surgir então uma força de atrito. Neste caso aí é um objeto, um simulador com atrito. Eu coloquei ali como velocidade de 15,4 metros por segundo. E também o ideal é o aluno calcular a diferença desses vetores. A força aplicada de 500 N e a força de atrito de 188 N, uma força contrária à força aplicada. Assim a gente vai despertando no aluno a ideia dos conceitos físicos. Né? Também podemos levantar vários questionamentos trabalhando o simulador. Por exemplo, referencial, pode ser as nuvens, podem ser as montanhas, pode ser o chão. Definir os valores da força, conceitual, o que é módulo, os vetores, as características dos vetores. Também o que seria a força resultante. E depois, então, nós iremos trabalhar os conceitos das leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Poderemos falar do conceito, colocar exemplos,
desafios para os alunos, explicar a figura. No início só teria força normal e força peso, então estaria em equilíbrio essas duas forças. Sem força resultante, o corpo continua em repouso. Porém, quando surge a força aplicada, uma força resultante entre essas forças, aí sim o corpo começa a se mover. Outra lei de Newton, a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica, poderemos comentar, e também eu sempre peço para os alunos anotarem os conceitos das leis, a fórmula, explicar também a figura, que ali nesse caso nós já temos a massa e esse corpo sendo acelerado. Então só surgirá a força a partir do momento que o corpo recebe uma aceleração e o corpo sai do lugar. Também coloquei ali um exemplo de cálculo, como calcular a força, um exemplo simples, que será retratado mais adiante nos exercícios no plano de aula. Aqui também eu trago de volta a problematização e busco a resposta da problematização e também coloco em prática como calcular a diferença entre forças, neste caso sentido positivo e sentido negativo. Então, um cálculo básico também de vetores. Importante os alunos compreenderem um pouco mais sobre vetores nesta aula. E depois ali o cálculo também do exemplo anterior, um cálculo simples de multiplicação. Depois nós temos a terceira lei, é a lei de força de ação e reação. Falamos o conceito, mostramos a figura, deixamos claro que a força de ação está em um corpo e a força de reação está no outro corpo. E assim nós temos forças iguais, porém, módulos iguais, porém sentidos contrários. Então, esse exemplo nos leva a uma aplicação do dia a dia, do cotidiano do aluno, e também sugerimos e adaptamos para outros exemplos da vida deles. Assim, convido os alunos para uma gamificação, onde o aluno coloca questões para outros alunos debaterem, discutirem, e assim vão aprendendo mais sobre a física. E ali então pontuo algumas questões, algumas opções para ser discutido nessa gamificação. Pode até servir como avaliação, anotando no caderno, anotando um questionário, alguma coisa nesse sentido. Para finalizar, eu trago uma curiosidade do livro O Circo Voador da Física, do Halliday, onde eu questiono uma aplicação da física também relacionada ao esporte. Como que o rugby, a bola pode ir para frente, sendo que ela deve só ser arremessada para trás. Então assim, o corredor terá essa função de ir para frente e a bola sempre irá para trás, arremessada para trás para o seu parceiro de equipe. E aqui nós temos mais uma relação entre vetores que pode ser trabalhada, pode ser discutida na sala de aula. As referências e também sugestões do Halliday que eu usei nessa aula. Para saber mais, eu coloquei um áudio que está no portal Dia a Dia da Educação do Paraná, onde comenta como se aplica a força no dia a dia, interessante para alguns alunos, para alguns professores, e também já coloco em prática que os alunos devem pesquisar sobre a força, pesquisar sobre força de atrito que nós comentamos e a força peso. Obrigado, até mais.